Amor, fecha essa porta. Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje estaremos recebendo a Linês Costa. A Linês já está entrando aqui. A Linês é executiva, engenheira eletricista, executiva de expansão do Grupo Equatorial. Olá, Linês, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Lê. Tudo bem? Um prazer, muito obrigado por grande ter te ver. aceito o nosso convite. Eu que agradeço a Contar aqui. oportunidade. Grandes expectativas hoje. Está um pouco baixo teu áudio. Agora melhorou. Tá bom o áudio? Acho que já, tá bom. Melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Eu queria que você, primeiro, te agradecer, né? Como eu estava falando, te agradecer por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação enorme tê-la aqui, uma engenheira eletricista, né? Que é muito difícil da gente encontrar no mercado hoje, para contar sobre a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua atuação como mulher na engenharia, como foi que começou a sua carreira, como foi que você decidiu fazer engenharia elétrica, no período que você iniciou, como era visto isso por uma mulher? Tá, boa noite, né? Eu me chamo Alinês, gosto de ser chamada como Alinês mesmo. Sou maranhense, nascida no interior do estado do Maranhão, na Baixada Ocidental, Cedral. Eu sou natural de Cedral, tenho 2 filhas, né? Sara e Ana Letícia, a quem dedico todo o meu amor. Sempre me identifiquei com as ciências exatas, né? No 2º grau, veio a paixão pela física. E na área da física, a eletricidade. Né? Fiz eletrotécnica na escola técnica, né? Na época, escola técnica. E na época, inclusive, havia iniciado aqui no estado do Maranhão o curso na UFMA, o curso de engenharia elétrica, né? E aí, então, eu decidi, né, fazer engenharia elétrica, foi a 6ª turma, né? Na época, tinha uma visão de mercado muito grande, né? E quando eu iniciei, a minha turma eram 40 homens, aliás, 39 homens e apenas eu de mulher. Nossa, Né? imagino. Eram 39 homens e eu de mulher. Logo no início, né, da engenharia, em 1977, eu passei no vestibular com 21 anos, 16 anos, me formei com 21 anos, e logo no início do curso, a gente sempre é testado, né? Você imagina uma turma com 39 homens ou uma mulher, no mínimo eles querem testar o temperamento, né, da mulher. E logo no início, eu, com a minha simplicidade, a minha humildade, sempre muito estudiosa na época, não fazia outra coisa além de estudar, mas com meu temperamento, que, vamos dizer assim, não deixava levar desaforo para casa, né? Mas também muito disposta a ajudar todos os colegas, conquistei, então, o carinho, a admiração e o respeito de todos eles. Né? Foram 5 anos de muito estudo. Engenharia é um curso, né, que a gente tem que se dedicar muito, né? Tem que estudar muito. Então, foi um período assim de aulas que eu tive que dar aulas particulares até para me ajudar na época a manter, né, a me manter na faculdade. Era escola pública, foi a faculdade da UFMA, né? Mas mesmo assim, para manter passagem, comprar livros, no dia a dia, no período que fiz engenharia, eu também dava aulas particulares, né? Em colégio e também nas casas, preparando alunos, certo? Quando eu concluí meu curso em 1981, em dezembro de 1981, eu me inscrevi para mestrado,
né? Me inscrevi para mestrado na Universidade de Brasília. E coloquei também meu currículo na então concessionária de energia elétrica, CEMAR. E aí ganhei tanto a bolsa, né? Ganhei a bolsa de mestrado e ganhei também o emprego. A decisão de começar logo a trabalhar veio em função da necessidade que na época eu tive e tenho de dar a meus pais, né, proporcionar aos meus pais uma melhor condição de vida e também ajudar meus outros 4 irmãos, né? Nós somos uma família de 5 irmãos e eu precisava ajudá-los, né, a também se formar, né? De modo que todos eles, todos os 5 irmãos, filhos dos meus pais, são formados. E hoje eu sei que foi a melhor decisão, né? Foi a melhor decisão na época. Eu tomei essa decisão de começar a trabalhar. Comecei aos 21 anos na Companhia Energética do Maranhão até então, no dia 1º de março de 1982. Né? E durante todo esse período eu exerci várias funções, tive várias vitórias, tá certo? Exerci várias funções, né? Exerci várias funções, e dentre elas eu posso destacar a primeira função que eu exerci enquanto gestora de processo na Companhia Energética foi na área de construção de redes, projetos e construção de rede de eletrificação rural, né? E ao longo dessa jornada, né, eu conheci pessoas, ajudei também a formar pessoas e também me preparei. Na época eu fiz vários cursos, eu fiz cursos de aperfeiçoamento na Mackenzie, na área de projetos. Eu participei do grupo, do Comitê Coordenador do Norte e Nordeste, o antigo CCON, não sei se você lembra. Era um comitê onde nós tínhamos parceria com as outras empresas do Norte e Nordeste, fazíamos integração e fazíamos normas, ajudávamos a elaborar as normas e procedimentos. E esse comitê, ele foi extinto na época de Fernando Henrique, né? Mas a gente era um ponto, uma oportunidade que a gente tinha de aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Por ser mulher, você sempre teve atuante, então, nas áreas de liderança, né? Sempre esteve nos principais grupos, né, de decisões. Você sentiu em algum momento uma diferença de tratamento por isso? Ou teve alguma rejeição por ser mulher? Não. São 38 anos de função, mas eu te confesso, Lívia, que eu nunca tive, em nenhum momento eu senti nenhuma discriminação, né, enquanto exercendo a função de engenheiro eletricista por ser mulher. Nunca eu tive esse tipo de problema. A companhia hoje, Equatorial Maranhão, ela trata as pessoas por igual, né? Nós somos considerados engenheiros independente do sexo e de cor. Nós somos muito respeitados com a função que a gente exerce. Você vê que você está há 38 anos, né? E sempre crescendo em carreira. É uma admiração enorme pelo seu trabalho. Você acha que, de modo geral, não aconteceu com você, mas você acha, de modo geral, aí, existe uma discriminação da mulher dentro da atuação? Porque hoje a gente sabe que apenas 15% das mulheres elas atuam ainda na engenharia. Isso na engenharia elétrica deve ser menor ainda, né? Mas o que falta para proporcionar maior abertura de mercado para essas mulheres? O que você acha que está faltando? Eu acho que depende muito da mulher. Eu vou te contar um fato. No início do ano passado, estava tendo uma obra lá na Rua Grande, uma obra o sistema de
subterrâneo. Nós estávamos trabalhando a rede subterrânea da Rua Grande. E eu fui visitar um dia essa obra. E foi comigo um batalhão de colegas, engenheiros, técnicos. E eu me preparei toda, né, com uniforme, toda uniformizada, e ia bem na frente, como se eu fosse, na realidade, o pilotão da coisa, né? E todo mundo atrás de mim. E aí, quando nós passamos pela Rua Grande, a Rua Grande lotada, eu vi uma senhora que ela trabalhava como camelô, e ela virou para aí e disse assim: a mulher a mulher deve estar no lugar que ela quer. Aí aquilo me chamou a atenção. A mulher deve estar no lugar onde ela quer. Na volta, eu parei para conversar com ela. E aí ela disse para mim que ela tinha me observado e pela forma como eu estava me apresentando, ela percebeu que eu era uma engenheira no meio de todos aquela multidão de homens, assim que ela falou. E que aquilo ali era um exemplo que ela dava para todas as outras pessoas. Ela estava sendo discriminada enquanto ambulante e ela fazia pedagogia. Mas ela disse que ela sempre foi na turma dela, ela sentia discriminação por trabalhar como ambulante. Ela disse: ano que vem eu vou me formar, eu vou ser o que eu quero, eu vou ser professora. Então, mulher está no lugar que ela quer estar. Maravilhoso. Na realidade, eu vejo, por exemplo, na época da faculdade, eu não fui discriminada enquanto mulher, mas senti discriminação por ser pobre. Né? Por ser pobre. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos. Passei em primeiro lugar. Engenharia elétrica, uma mulher passar em primeiro lugar. Primeiro lugar? Isso, primeiro lugar na época, né? Em 1900 eu tinha 16 anos, 1976. Pois bem, então, no outro dia, no final de semana, saiu em todos os jornais desta cidade, estampado, né, na primeira página, um colega, foi meu colega, inclusive, mas era de família economicamente próspera. Lá estava a manchete: o mais novo acadêmico de engenharia elétrica do estado do Maranhão. Só que ele tinha 17 anos e eu tinha 16. Sim. Certo? Então, nesse momento, eu senti que os pobres são discriminados. E a discriminação era muito maior. Mas, aliás, eu me lembro agora de uma vez que eu senti que fui discriminada. Quando eu terminei o curso na escola técnica, eu concorri, na época, para um estágio remunerado na Embratel. Hoje nem existe mais Embratel. Eram 16 candidatos, só eu de mulher. E fomos 2 pessoas selecionadas, eu e um homem. Na entrevista, eu percebi que naquele momento a vaga não seria minha por eu ser mulher. Foi o único momento que eu senti um pouco de discriminação. Certo. E hoje? Como é que são suas atividades hoje? Você é engenheira executiva, né? Responsável pela parte de expansão. Como é essa atividade sua hoje? Olha, o primeiro cargo de liderança que eu tive na empresa foi na área de construção de rede elétrica, de eletrificação rural. Desde então, nunca mais deixei de liderar pessoas. Hoje, eu sou executiva de obras e manutenção, tenho um batalhão de pessoas, de colaboradores próprios, né? E parceiros também comigo. Na área de obras, a gente é responsável por expandir o sistema. E na área de manutenção, a gente mantém
todo o sistema de energia elétrica, de modo que os nossos fornecedores, nossos consumidores, nossos clientes tenham a melhor qualidade na energia elétrica. O meu ponto alto, eu acho que ao longo dessa história, da minha história na empresa, meu ponto alto, eu tive alguns pontos altos, né? Foi na época do Luz para Todos, programa Luz para Todos. No Maranhão foi iniciado no final de 2004 e a 2005 até 2012 eu fui coordenadora de obras do Luz para Todo em todo o estado do Maranhão. Nessa época eu liderei mais de 40 empresas. Cada empresa tinha mais de 10 equipes. Nossa. Era um batalhão de pessoas sobre o meu comando. E tive a oportunidade de desbravar esse Maranhão. Você viajava pelo Maranhão? Eu viajei, eu só tenho 5 municípios no estado do Maranhão que eu não conheço. E não é a sede, Lívia, são povoados. Eu consegui desbravar de norte a sul o estado do Maranhão. Nossa, lá eu pude perceber, porque a alegria de fazer meu trabalho, não só de executar aquilo que eu estava fazendo, mas de proporcionar aquelas pessoas que estavam tendo energia, a felicidade é muito grande. Você não imagina um povoado desse muito distante, que se não fosse esse programa, né, jamais teria energia, chegar a energia de boa qualidade. O Luz para Todos, ele conseguiu proporcionar, né, que mais de 350 famílias tivessem energia na área rural. E ainda esse programa existe, nós ainda estamos trabalhando nesse programa Luz para Todos. Foram mais de 1 bilhão, né, acho que os 2 bilhões de reais investidos no estado do Maranhão, né, para 353 mil famílias serem beneficiadas. Então, esse período foi o ápice, né, da liderança em termos de quantitativo de pessoas. E olha aí que eu te digo que, na época, na sua quase totalidade, eram homens. Se somavam poucas as mulheres que eram técnicas. E eu era coordenadora de todos eles. Eu só imagino você ter que desbravar o interior todo, viajando. Isso, existe uma limitação para as mulheres em relação a isso. Eu acredito que você não sofreu nenhum tipo de discriminação por ser mulher, por ter essa atitude desbravadora diante da sua atuação. Hoje, como é que está a questão da expansão? Você falou que na época foram 350 mil famílias, não é isso? 353 mil famílias. O programa Luz para Todos ainda continua. Nós estamos na 10ª tranche. Tranche que a gente fala é 10º projeto. O programa começou em 2004 e iria terminar em 2008. Nós estamos em 2020 e ainda estamos executando obras do programa Luz para Todos, no estado do Maranhão, né? O nosso estado, hoje, ele é em torno de 99,5% eletrificado. Então, 99% das famílias maranhenses possuem hoje energia nas suas residências. Que bem. Então, esse programa, ele foi o ápice, né, da eletrificação rural. E fora isso, hoje nós temos outras fontes alternativas também, né? Nós temos algumas ilhas ainda a serem eletrificadas, né, praias, principalmente na nossa Baixada, em Cururupu, nessa região aí ainda temos ilhas a serem eletrificadas. E esse programa também ele vai proporcionar, né, levar mini usinas para que tanto essas ilhas quanto as praias sejam eletrificadas. Então, eu acredito que até o final de 2022
nós estaremos aí com quase 100% do nosso estado eletrificado. E no Brasil, só 8 estados são 100% eletrificados. Que bênção! No Nordeste tem 2. Que coisa boa, maravilhosa. Alinês, e teu projeto de expansão hoje? Tu está falando que ainda continua o Luz para Todos. É apenas o Luz para Todos que continua hoje nos projetos de expansão? Ou tem algum outro projeto em paralelo? Não, além do projeto Luz para Todos, é um projeto específico de eletrificação rural, mas a nossa companhia, ela também investe na expansão do sistema, né? A empresa, ela investe milhões para expandir tanto a parte de rede de distribuição urbana quanto rural, na média e baixa tensão, com recursos próprios da nossa empresa. E aí vem aumento de subestações, alimentadores, enfim, o sistema de energia está em plena expansão no estado do Maranhão. Certo. Para o consumidor, vamos falar um pouquinho do consumidor. Para o consumidor, o que é importante que ele possa estar analisando quando ele recebe sua conta de energia? Bem, ele tem que prestar atenção no consumo, né? Ele tem que saber o preço das tarifas, ele vai saber que até determinada quantidade de quilowatt ele vai pagar um valor, depois daquilo ele vai pagar mais. Então, ele precisa, primeiro, observar o seu consumo, ver se não está tendo desperdício de energia e tomar algumas medidas que vai fazer com que diminua, né, a conta dele, ele tenha economia no seu consumo. E também observar o prazo de vencimento, né, para pagar a conta em dias. Nesse período agora de pandemia, o consumidor, com certeza, aumentou muito o seu consumo, né? Ele está tendo muito uso eletrônico, com certeza está usando muito equipamento refrigerado em casa. E o que você pode orientar? Que medidas a gente pode tomar em nossas residências para que diminuam? Tipo, às vezes a gente deixa um carregador ligado e aquilo ali, será que está consumindo energia? A gente poderia estar usando de outra forma? Um equipamento que a gente compra? Pequenos cuidados precisam ser tomados e tem uma influência muito grande no custo da energia. Por exemplo, não deixar a borracha da sua geladeira precisa estar vedada, a geladeira precisa estar vedada, ele precisa usar mais a luz solar, a luz natural. Quando sair do ambiente, não deixar as luzes ligadas, tirar os eletrodomésticos da tomada, aquela luzinha vermelha, querendo ou não, ela tem um consumo, certo? Usar lâmpadas LED. Quando for comprar um equipamento, procurar saber se aquele equipamento, a gente chama de classe A, onde tem uma economia maior de energia. Fazer um bom dimensionamento. Quando do projeto, da sua residência, você precisa fazer um projeto com um dimensionamento correto dos condutores. Isso também influencia. Então, um bom projeto, além da segurança, ele vai fazer com que você possa economizar ou não energia. Tá? Eu lembro quando a gente se encontrou lá no programa da rádio, eu te falei que eu tinha uma indústria de pré-moldados. Aí você falou, a gente tem que tomar alguns cuidados com a instalação de indústria, que tipo de instalação a gente deve fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas instalações, no caso, as comerciais, no meu caso, do Distrito Industrial, e as residenciais também. O que precisa ter nesses projetos? Olha, assim, tanto o ambiente residencial como o ambiente comercial, ele precisa ter um projeto. Esse projeto faz o dimensionamento correto dos condutores, que é muito importante ser dimensionado corretamente,
Porque se ele for mal dimensionado, ele tem aquecimento, então tem fuga, tem perda de energia. Precisa as tomadas serem também bem projetadas, a quantidade de lâmpadas. O projetista ele tem que fazer o projeto de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, prevendo principalmente também a segurança, porque um projeto mal feito, um disjuntor mal dimensionado, ele pode, né, disparar em momentos inadequados, inclusive provocando acidente. Então, tanto as instalações residenciais quanto as instalações comerciais, elas precisam ter um projeto de dimensionamento dos condutores, da sua carga, dependendo do tipo de carga que você vai usar. Por exemplo, um circuito de um ar-condicionado, ele é diferente de um circuito de uma iluminação, certo? Sim. Então, são cargas diferentes. E o projeto ele tem que ver, ele tem que ser dimensionado, a proteção dos equipamentos, ele tem que ser dimensionado de acordo com a carga. Então, é muito importante o projetista, né, quando for dimensionar, fazer o projeto, saber o dimensionamento daquilo que você vai utilizar, porque senão ele pode tanto subdimensionar como superdimensionar o circuito elétrico. E aí ele pode sobrecarregar, né? Ele pode sobrecarregar, inclusive pode ter acidentes. Por exemplo, um circuito mal dimensionado, ele pode, inclusive, provocar um incêndio. Nós já tivemos em algumas situações, por conta de tomadas mal dimensionadas, quando superaquecida, levam ao incêndio. Existe algum trabalho já sendo visto para troca de instalações elétricas em nosso estado? Existe algum trabalho nesse sentido? Troca de instalação elétrica? Troca de instalações já feitas, de algum desgaste já feito, alguma região em que não está atendendo bem o fornecimento. Como é solicitado também esse fornecimento para os empreendimentos? Tá. Nós trabalhamos, inclusive, na minha área hoje, eu cuido da parte de manutenção. Nós fazemos manutenção preventiva e manutenção corretiva. Em alguns locais do nosso estado, algumas regiões, nós temos área de praia, onde o salitre, ele prejudica muito e diminui a vida útil de alguns sistemas nossos. Então, periodicamente, nós temos recursos onde a gente vai substituir a rede, caso ela esteja, que a gente fala em fim de vida útil, né? Nós temos poste, por exemplo, tem a vida útil do poste, né? Determinados locais, aquele poste já está sobre efeito de desgaste, os cabos também, a depender da localização e do tempo, também desgastam, e nós temos um plano de manutenção. Esse plano de manutenção a gente faz periodicamente inspeções nos nossos circuitos, nas nossas redes, e quando há necessidade, a gente faz a substituição. Um empreendimento, quando ele vai ser instalado, existe algum procedimento, algumas exigências para que ele possa ter o fornecimento de energia? Tem. Todo empreendimento, quando ele precisa, primeiro, entrar com o projeto, dar entrada no projeto, e a gente faz o estudo de viabilidade de carga. Por que esse estudo de viabilidade de carga? Porque para entender se aquele empreendimento, naquele local, nós temos condições, o nosso sistema suporta a instalação daquele empreendimento, certo? E quando não há viabilidade, nós vamos
se há necessidade de, para atender aquele empreendimento, eu fazer alguma obra, aí a empresa, dá um prazo para o empreendedor, a depender da obra que vai ser feita, certo? Esse prazo depende muito do investimento que vai ser feito, e aí sim a gente constrói a obra para atender especificamente aquele empreendimento. Eu vou te dar exemplo aqui, esse shopping novo que teve aqui. Nós precisamos construir um alimentador expresso para atendê-lo, certo? Sim. Então, isso tem um prazo. Aí, esse prazo a gente estuda de acordo com o empreendimento. Certo. E você falou do prazo para poder eles se adequarem ao projeto, né? Para poder o fornecimento ele chegar. Eu até tenho uma loja lá no Golden, né? No Golden Shopping, em que a gente teve também essa questão de ligação de internet, que falou que teve um probleminha de subestação e tudo mais. E a análise perante a empresa, ela demora também conforme a complexidade do projeto ou ela tem um padrão de prazo? Como é que funciona? Ela tem um padrão de prazo, né? Ela passa primeiro pela viabilidade. Essa viabilidade, ela tem duração de 1 ano, né? Então, se naquele período de 1 ano você começar e terminar seu empreendimento, você não precisa renovar a viabilidade. Às vezes o empreendedor, ele dá entrada num projeto e deixa aquilo parado. Aí, naquele momento, tem viabilidade. Entretanto, ele pode passar 2, 3 anos para fazer o empreendimento dele. Só que depois de 2, 3 anos, a realidade do sistema já é outra. Então, precisa novamente dar entrada para saber se naquele momento há viabilidade de atendermos aquele empreendimento. Certo? Então, depois da viabilidade, aí o estudo de viabilidade, se necessário obra, nós demos um prazo, né? O prazo é estabelecido de acordo com o tipo do empreendimento que tem que ser feito, da obra, o custo da obra. E aí a gente, se for necessário obra, a gente constrói, dá um prazo, 6 meses, 8 meses, a depender. E após esse prazo, a gente faz a obra e o empreendimento entra com a solicitação de vistoria, a gente vai verificar em campo se o que ele projetou, o que ele pediu, na realidade, foi aquilo que ele construiu, certo? Porque todo estudo é feito em cima do pré-projeto. Se ao chegarmos em campo e o projeto está totalmente diferente daquilo que ele projetou, evidentemente que nosso estudo vai ter falhas e ele pode não receber o fornecimento de energia na qualidade que ele esperar. Sim. E aí essa vistoria é feita, a gente aprova a vistoria se estiver dentro dos padrões técnicos exigidos nas normas, e se tiver, a gente aprova e pede a ligação. Ah, perfeito. E faz a ligação do empreendimento. Como você vê hoje as oportunidades na área de energia? Existem oportunidades para profissionais na área de energia? Na parte de energia elétrica, isso. Você fala quais são as oportunidades, né, de trabalho que um engenheiro eletricista pode exercer. Sim. Bem, até na área civil, até na engenharia civil, o engenheiro civil precisa do engenheiro eletricista, né? Sim, precisa. Quando do empreendimento, né, da construção civil, a necessidade de contratação do engenheiro para fazer o projeto elétrico. Sim. Né? Então, oportunidades nós temos muitas. O crescimento da população, há um crescimento da população, há um crescimento de indústrias, né, onde o mercado de trabalho para o engenheiro eletricista está em expansão, continua em expansão. E há muitas oportunidades para o engenheiro eletricista trabalhar. Eu diria assim, por exemplo,
O engenheiro eletricista, ele pode trabalhar com software, né? Para desenvolver software, o engenheiro eletricista pode atuar. O engenheiro pode atuar na biomedicina, na saúde. Agora mesmo com essa pandemia, nós, engenheiros, podemos ajudar a área médica no campo principal de projeção de novos equipamentos. Olha. Então, nós podemos também ajudar na parte de geração, né? O engenheiro eletricista, ele pode trabalhar com geração de energia, ele pode trabalhar com... A minha área, por exemplo, a minha área é de distribuição de energia, né? Eu trabalho em concessionárias, então, a oportunidade para profissionais de engenharia elétrica trabalhar em concessionárias. E dentro das concessionárias existe uma série de funções diferenciadas que o engenheiro eletricista pode trabalhar. Na área de estudos, na parte de manutenção, como eu, manutenção e obras. Pode trabalhar hoje na energias renováveis, que está em plena expansão. Ele pode trabalhar na telecomunicações, né? A parte de telecomunicações, a telefonia e telecomunicações está em expansão. Pode trabalhar na automação. Enfim, existem muitos campos de que o nosso engenheiro eletricista pode atuar. E aí, quando a gente fala em engenheiro eletricista, a gente pensa que ele só vai trabalhar com distribuição de energia elétrica. Mas não, ele trabalha na construção civil, junto com o engenheiro civil, ele trabalha na automação, ele trabalha na biomedicina. Enfim, o campo aí está vasto. É uma profissão que eu diria promissora. O engenheiro eletricista, só ele pode assinar os projetos elétricos, né? Porque o engenheiro civil, ele pode assinar vários tipos de projeto. Mas no caso de projeto elétrico, só o engenheiro eletricista que pode estar assinando, não é isso? Só o engenheiro eletricista é que pode estar assinando o projeto elétrico. E você, o que você consegue visualizar? Porque você já tem 38 anos aí de carreira. E você já me disse aí várias atuações em que o engenheiro eletricista pode estar atuando. Eu, por exemplo, eu consegui ver durante esse período inovações em que eu poderia também estar me inserindo e me atualizando dentro do mercado, uma especialização. Você ainda pensa em se especializar, em se desafiar em algum novo projeto? A empresa, a Equatorial Energia, ela me proporcionou muitas coisas, né? Eu tive muitas vitórias, eu participei de muitos seminários, mas ela também me proporcionou um MBA em gestão de pessoas. Sim. Certo? MBA em gestão de pessoas. Então, assim, dos 38 anos que eu tenho de empresa, apenas 2 anos eu não exerci função de liderança. Esses 36 anos, todos eles, eu exerci função de liderança. E tive a necessidade de fazer esse curso, né, esse MBA em gestão de pessoas. Para quê? Para que eu pudesse me aperfeiçoar nessa área de gestão de pessoas. É uma coisa que eu aprendi a gostar, né? Eu aprendi a gostar, então hoje eu me sinto até mais gestora de pessoas, né? Do que propriamente engenheiro eletricista. E aí, o que eu pretendo? O engenheiro, ele precisa todo o tempo estar estudando. Precisa todo o tempo estar estudando, né? E assim, eu me renovo a cada dia. Trabalhar hoje, para mim, na Equatorial, tem me proporcionado... Eu amo fazer... O que eu faço, eu amo. Eu amo. E a cada dia eu me renovo. Eu vou para a empresa como se fosse o primeiro dia.
E sempre, hoje, sempre, independente de onde você esteja, você tem algo a aprender. Eu aprendo com os jovens engenheiros que chegam na nossa empresa, porque além de ensinar, nós também temos que aprender. Né? Com Então, certeza. dentro da nossa companhia, eu ainda pretendo atuar, se necessário, em outra área, na própria companhia. Hoje eu estou na função de executiva de obras e manutenção, tomando conta da Regional Norte. A Regional Norte, porque a companhia ela é a Equatorial, o Maranhão é dividido em 5 regiões. Né? E eu coordeno, eu sou executiva da Regional Norte, onde está aqui a Grande Ilha. Né? Certo. A Grande Ilha. Então, assim, de repente, o Grupo Equatorial, ele tem outras empresas. Nada. O Grupo Equatorial, ele tem outras empresas, né? Nós temos a Companhia Energética a Equatorial Piauí, nós temos Sim. a Equatorial Pará, Equatorial Alagoas. E eu sou uma guerreira, eu sou um soldado. Se a empresa assim desejar que eu vá exercer outras funções na companhia, quer na Equatorial Maranhão ou qualquer outra empresa do grupo, eu estou aqui. Tá lá. Que coisa boa. Eu estou aqui. Gente, é assim mesmo, uma inspiração. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa agora. Você falou sobre liderança, gestão de pessoas. Quais habilidades você acha que um líder que precisa ter? Principalmente, assim, eu quero ver a sua visão, que você lidera, você consegue liderar vários homens. O que você acha essencial para um líder? Eu falo, o líder, ele tem que, para liderar, primeiro ele tem que conhecer. Né? Nós chamamos aqui o chá. Não sei se você conhece o chá, né? O chá é conhecimento, habilidades e atitudes. Para você liderar um grupo de pessoas, você tem que conhecer. E eu procuro conhecer o profissional não só como profissional. Eu quero conhecer como pessoa. Que é da empresa. Eu imagino que você não deve parar um minuto, né? Pois é. Então, você tem que conhecer, primeiro, para você liderar uma pessoa, você tem que conhecê-lo como pessoa e como profissional. Ele tem que ter conhecimento. O gestor, ele tem que ter conhecimento do que ele faz, mas também ele tem que ter conhecimento da pessoa. Ele tem que entender aquela pessoa. Né? Ele tem que ter habilidades, tá? De modo que ele não pode, de forma nenhuma, exigir de uma pessoa a mesma coisa que ele pode exigir de outra, certo? Ele precisa ter atitudes diferentes com cada colaborador. Eu conheço todos os meus colaboradores, eu sei exatamente como falar com qualquer um deles. Tem colaborador que aquele é sentimental, você tem que ter uma forma de falar com o colaborador que é sentimental. Você tem aquele que é mais alvoroçado, sei lá, cada pessoa tem sua característica. E o gestor, ele precisa conhecer, entender e saber até onde, como ele tem que falar com cada colaborador. Você tem uma ideia, lá na Equatorial Maranhão, eu tenho muitos filhos. Muitos deles me chamam de mãe. Né? São pessoas que têm um respeito, além de me respeitar como pessoa, como profissional, me respeitam pela forma de como eu ajo com cada um deles. Então, para qualquer gestor, o que é que eu diria? Conheça o seu colaborador. Entenda-o, para que você possa exigir dele
que ele lhe dê aquilo que você espera. Perfeito. Eu imagino como deve ser esse desafio. Hoje você tem quantas pessoas subordinadas diretamente a você? Quantas Hoje pessoas eu você... tenho poucas, eu tenho poucas, né? Ah, Direta e indiretamente. Colaboradores da Equatorial, comigo eu tenho 36. Mas nós temos um batalhão de colaboradores das nossas parceiras, né? Porque nós terceirizamos o serviço operacional, né? Então, nós temos equipes de campo que trabalham com o sistema, tanto construindo quanto fazendo manutenção. Aí nós temos um batalhão de colaboradores parceiros, né? Que todos esses a gente termina fazendo a gestão. Mas diretamente, assim, no meu dia a dia, eu tenho 36 colaboradores. perfeito, Alinês. A gente tem um projeto de estar levando muitas mulheres, engajando mulheres na construção civil. Eu gostaria muito de contar com o teu apoio dentro desse projeto, né? A gente tem um planejamento aí de estar capacitando essas mulheres para que elas possam estar aptas ao mercado de trabalho. Eu acredito que nós abrimos um curso, eu falo nós, porque eu sou engenheira civil, tenho minha empresa, né, a Predmix, mas eu também me engajo em vários projetos, em projetos sociais, junto com o Sinduscon, junto com o Sindicato de Construção Civil, que são dos trabalhadores. Então, eu falo a gente englobando essas três instituições. E a gente tem um projeto de fortalecer, de engajar mulheres na área da construção civil, que envolve também as engenheiras eletricistas. E a gente fez já uma pesquisa e existe uma grande procura, um grande interesse nessas mulheres em estarem se capacitando para poder atuarem no mercado de trabalho. Inclusive, o interesse delas é na engenharia elétrica, nas instalações elétricas, né? Elas querem ser eletricistas, né? A maior inscrição, o maior interesse delas é esse. Então, eu acredito que falta mesmo a gente proporcionar isso para elas, né? Fazer cursos, mostrar essas oportunidades. Por isso que eu te perguntei se você via oportunidades hoje dentro do mercado da engenharia elétrica para os profissionais. Eu acredito muito que exista. Eu acho a gente ainda muito carente diante desse cenário e nós gostaríamos de proporcionar que elas pudessem estar dentro desse mercado. E gostaria muito de poder contar com você, com seu apoio, junto à nossa instituição, com palestras, se for possível, de forma de mostrar o seu trabalho, mostrar o que você tem feito como mulher, como profissional. E também, se você puder, também dar uma palhinha em relação a alguma instrução para elas. Eu acho que você já faz isso diariamente com seus subordinados, né, com seus colaboradores. Eu gosto de chamar colaboradores, que é melhor. Eu E também aí, gosto. gostaria de poder contar com você com essa nossa missão também. Dentro Essa, das empresas, das construtoras que nós temos associados aí no Sinduscon, existe também uma carência de profissionais qualificados para a função. Eu vejo muito, muito por esse lado, de que falta a gente ter qualificação, né, apropriada para os profissionais, para que a gente atenda com qualidade o mercado. Eu vejo muito que a gente falta isso, porque oportunidade existe muitas, existe muito aquele jeitinho ainda de fazer a chamada gambiarra, né? Não fazer a gambiarra aqui, que tem essa possibilidade. Então, formas da gente atuar, eliminando esse jeitinho de fazer as coisas. Colocando a mulher que tem muito esse cuidado, que tem muito esse jeito mais criterioso, mais detalhista de fazer, acho que a gente consegue engajar um novo momento aí. com certeza.
Não A é? gente está aqui para ajudar, né, a inserção das mulheres no nosso mercado de trabalho, principalmente nessa área onde é o marco, né? É o marco que a gente precisa melhorar a estatística, né, da mulher no mercado de trabalho que dito masculino, né? A gente tem que Exatamente. tirar esse slogan, né? Que engenharia é para homem, engenharia Isso. elétrica é para homem, engenharia civil é para homem. Não, a mulher ela deve estar no lugar que ela quiser estar. Isso. Né? Eu acredito muito que nós conseguimos fazer esse movimento de inserção das mulheres, vai ser um grande marco de oportunidades. Eu vejo muita coisa sendo transformada daqui a pouco. Hoje mesmo teve a votação em relação às obras de sanitárias, né, para todo o Brasil. E a infraestrutura para a retomada, ela vem com muita força para a retomada nossa econômica. Então, nós vamos precisar de profissionais. Então, tendo essa demanda dentro desse novo cenário, e nós termos mulheres preparadas, a gente cria um marco igualitário também nesse momento. Ó, o Fábio está falando que é o E, marco regulatório do saneamento, que está saindo hoje. o marco regulatório de saneamento. E eu diria também, sabe, Lívia, que a engenharia elétrica, assim, olhando para o mundo, né? A gente sabe que nós temos hoje mais de 800 milhões de pessoas que ainda não têm energia elétrica. O mundo, né? Em 2016, era mais de 1 bilhão e 200 pessoas. Né? Então, hoje nós temos 840 milhões de pessoas no mundo ainda que precisam que a energia elétrica chegue lá. Não tendo energia elétrica, não tem desenvolvimento. Algumas coisas me tocaram quando eu desbravei esse estado do Maranhão. Eu me lembro num povoado de arame. Esse povoado de arame não tinha nada. Quando alguém adoecia, eles colocavam na rede e passavam mais de 4 quilômetros para chegar na sede a pé, carregando o doente nas costas. E nós levamos energia para esse povoado. E quando eu estava lá, inaugurei essa obra, veio um rapaz jovem, alto, forte, bonito, um rapaz correndo atrás da gente, sorriso todo alegre, os dentes mesmo brancos, embranquecidos. Aí eu disse, você está muito feliz, que alegria é essa? Aí ele disse, senhora, alegria igual a essa eu só vou ter no céu. Então, aquilo me tocou muito, porque naquele momento a energia elétrica, eu como engenheira eletricista, ali uma equipe de pessoas que eram eletricistas, que estavam trabalhando, colocando poste, implantando poste, colocando energia, estava trazendo uma felicidade naquele lugar que, segundo aquele cidadão, felicidade só iria ter no céu. Então, nós, enquanto profissionais de engenharia elétrica, a gente também proporciona alegria para as pessoas. A gente Sim, também sim, proporciona felicidade para as pessoas, tá certo? sim. E esse sentimento que nos move tem que ser um sentimento também de doação, de ajuda, para que Sim. outras pessoas consigam, né, o mercado de trabalho. Esse é um propósito muito forte de você saber que você está executando com o seu trabalho, proporcionando qualidade de vida para as pessoas, ajudando a comunidade. Esse é um propósito muito forte. Isso, com certeza, lhe dá força. O Fábio está falando que acabou de acontecer a votação. Nós vamos ter, graças a Deus, o marco regulatório do saneamento básico em desenvolvimento. Acredito muito que isso aconteça em paralelo também com o avanço da instalação de energia elétrica para o país. Lógico, tudo precisa de energia. Qualquer obra, para que seja executada, ela precisa de energia.
não é isso? Então, vai andar em paralelo isso, com certeza. E nós vamos avançar cada vez mais para o desenvolvimento. Eu fico muito feliz de estar sabendo agora, nesse momento, né, que foi aprovado o projeto de lei 4.162/2019. Avanço para o nosso desenvolvimento, trabalho para a nossa população, desenvolvimento de várias cadeias econômicas no nosso país. Elinês, a gente já está terminando nosso tempo. A gente tem aqui, acho que só uns 3 minutinhos. Gostaria novamente de agradecer a tua participação, agradecer ao Sinduscom pela oportunidade de estarmos aqui dialogando, pegando sua experiência, sua expertise, sua força. E também deixar para você aí um abraço e pedir para você encerrar a nossa live. Tá, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Agradecer meus colaboradores, que muitos deles estão em campo agora, mesmo em período de pandemia, mas de modo a termos energia elétrica de qualidade, para não ter interrupção na sua casa. Eles estão lá desbravando, com todos os cuidados que estão sendo tomados, mas não deixaram de trabalhar. Quero também aproveitar a oportunidade aqui para agradecer aos profissionais da área de saúde, né, que nesse período de pandemia estão se doando, né, em função da saúde pública. E aquilo, eu quero dizer para todas as mulheres engenheiras que sejam desafiadoras, se desafiem, né? Porque é promissor, o mercado está aí, né? E nós temos que mudar essa estatística, né? Nós temos que mudar a estatística e deixar de ser vista apenas como uma profissão masculina, tá? Muito obrigada, estou aqui disponível, tá certo? Para que possa contribuir e espero que a minha história sirva de incentivo para que outras mulheres também sejam engenheiras eletricistas. Obrigada, Linês. Encerramos mais uma live. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Fábio. Obrigada a toda a diretoria do Sinduscom. Até mais. Tchau. Tchau.